Em um voo comum, uma mulher negra elegante é forçada pelo próprio piloto a trocar de assento para uma passageira rica sentar. O que ninguém imaginava é que aquela senhora humilhada era a verdadeira proprietária da companhia aérea. Uma lição de humildade que mudará para sempre a vida de todos a bordo. A manhã estava clara quando Isabela Santos chegou ao aeroporto principal da cidade. Seus cabelos lisos estavam elegantemente arrumados e ela vestia um conjunto discreto que demonstrava bom gosto sem ostentar riqueza. Carregando apenas uma pequena bolsa de couro, ela se dirigiu ao portão de embarque com a tranquilidade de quem conhecia bem aquele ambiente. O que nenhum dos passageiros ali presentes sabia era que Isabela não era apenas mais uma viajante comum. Ela era a fundadora e proprietária da Companhia Aérea Horizonte Azul, uma das maiores empresas de aviação do país. Mas Isabela sempre preferiu manter um perfil reservado, viajando discretamente para acompanhar pessoalmente como seus funcionários tratavam os clientes. Naquela manhã, ela havia decidido fazer uma de suas famosas inspeções surpresa. Momentos em que se passava por uma passageira comum para avaliar a qualidade do atendimento de sua própria empresa. Seu assistente havia reservado para ela o assento 2A, na primeira classe, sob o nome de Isabela Silva, um pseudônimo que ela usava nessas ocasiões especiais. Ao chegar ao portão de embarque, Isabela observou o movimento típico de um voo matinal. Executivos verificavam seus celulares com ansiedade, famílias organizavam suas bagagens e alguns passageiros já demonstravam sinais de impaciência. Ela se acomodou discretamente em um canto, observando tudo com o olhar atento de quem conhecia cada detalhe do funcionamento aeroportuário. O embarque começou pontualmente. Isabela aguardou pacientemente ser chamada junto com o grupo da primeira classe. Quando chegou sua vez, apresentou seu cartão de embarque à comissária e embarcou na aeronave que, sem que ninguém soubesse, pertencia a ela. A aeronave estava impecável. Isabela sentiu um orgulho silencioso ao observar a limpeza das poltronas de couro da primeira classe e o sorriso genuíno das comissárias que cumprimentavam os passageiros. Localizar seu assento foi simples. Uma poltrona junto à janela, perfeita para observar tanto a paisagem exterior quanto o comportamento da tripulação sem chamar atenção. Isabela havia acabado de se acomodar e estava guardando sua bolsa no compartimento superior quando ouviu passos firmes se aproximando pelo corredor. Ela se virou e viu o comandante da aeronave. Um homem de estatura mediana, uniforme impecável e uma expressão séria no rosto. Ao lado dele caminhava uma mulher loira, visivelmente mais jovem, usando um vestido azul elegante e joias que brilhavam sob a luz da cabine. "Senhora?" O comandante se dirigiu diretamente a Isabela, sua voz carregando uma autoridade que não admitia questionamentos. "Preciso que a senhora se dirija para outro assento." Isabela ergueu o olhar, surpresa com a abordagem direta. "Desculpe, comandante, mas acredito que meu assento está correto. Este é o 2A, conforme meu bilhete." O piloto, que usava uma identificação com o nome Comandante Marcelo Ferreira, balançou a cabeça com impaciência. "Senhora, a passageira ao meu lado é a doutora Priscila Monteiro, uma das principais acionistas da Companhia de Investimentos Dourado. Ela sempre viaja neste assento específico por questões de alergia e necessidades médicas especiais." Priscila se adiantou, exibindo um sorriso falso e condescendente. "Querida, você certamente entende que pessoas com necessidades especiais precisam de prioridade, não é mesmo? Tenho certeza de que encontraremos um assento muito confortável para você na classe econômica." Isabela manteve a calma, embora por dentro estivesse registrando mentalmente cada palavra, cada gesto de desrespeito. Aquilo era exatamente o tipo de comportamento que ela vinha tentando erradicar de sua própria empresa. "Comandante Ferreira", Isabela disse educadamente, "aprecio sua preocupação, mas paguei pela primeira classe e gostaria de permanecer em meu assento designado." O comandante franziu o senho, claramente irritado com o que considerava uma teimosia desnecessária. "Senhora, a senhora não compreende a situação. A doutora Monteiro não é apenas uma passageira qualquer. Ela possui conexões importantes com a diretoria desta companhia aérea. Sua comodidade é prioridade absoluta neste voo."
Outros passageiros da primeira classe começaram a prestar atenção na conversa. Isabela notou como alguns pareciam constrangidos com a situação, enquanto outros observavam com curiosidade. Uma comissária de bordo, identificada como Amanda, se aproximou hesitante. "Comandante, posso ajudar de alguma forma?" Amanda perguntou, sua voz revelando desconforto com a situação. "Sim, Amanda. Acompanhe esta senhora até um assento disponível na classe econômica. Providencie que ela seja tratada com cortesia, é claro, mas a doutora Monteiro precisa deste assento específico." Isabela sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Não pela perda do assento, afinal, a aeronave inteira lhe pertencia, mas pelo comportamento discriminatório que estava presenciando em sua própria empresa. Como proprietária, ela havia investido anos construindo uma cultura empresarial baseada no respeito e igualdade, mas estava claro que nem todos os funcionários seguiam esses valores. "Comandante", Isabela tentou mais uma vez, "gostaria de entender melhor essas necessidades médicas especiais que exigem especificamente este assento." Priscila bufou impaciente. "Não preciso explicar minha condição médica para qualquer pessoa. Comandante Ferreira, por favor, resolva essa situação imediatamente. Tenho um compromisso importante ao chegar ao destino." O comandante endureceu ainda mais sua postura. "Senhora, estou sendo educado, mas minha paciência tem limites. Como comandante desta aeronave, tenho autoridade total sobre a distribuição de assentos quando envolve questões de segurança e necessidades especiais dos passageiros." "Mas que necessidades especiais?" Isabela insistiu, mantendo sua voz calma, mas firme. "Isso não é da sua conta", Priscila respondeu rispidamente. "Uma pessoa como você deveria estar agradecida por conseguir uma passagem, não questionando decisões de pessoas que realmente entendem como funciona o mundo dos negócios." Essa frase ecoou pela cabine da primeira classe. Alguns passageiros baixaram os olhos constrangidos. Amanda pareceu chocar-se com a grosseria, mas não ousou intervir diante da presença do comandante. Isabela respirou fundo. Durante sua vida, havia enfrentado inúmeras situações de preconceito, mas nunca dentro de sua própria empresa. Ver seus funcionários compactuando com discriminação racial e social era inaceitável. "Comandante Ferreira", Isabela disse, levantando-se lentamente. "Gostaria de fazer uma ligação rápida antes de mudar de assento, se isso for possível." "Não há tempo para ligações", o comandante respondeu bruscamente. "Precisamos decolar no horário. Amanda, acompanhe imediatamente esta passageira para a classe econômica." Priscila sorriu triunfante, já se acomodando no assento que considerava seu por direito. Finalmente, era apenas uma questão de colocar as pessoas em seus devidos lugares. Amanda se aproximou de Isabela com um olhar apologético. "Senhora Silva, por favor, me acompanhe. Encontraremos um assento confortável para a senhora." Isabela pegou sua bolsa, mas antes de se mover, olhou diretamente nos olhos do comandante. "Comandante Ferreira, o senhor tem certeza de que esta é a decisão correta?" "Absoluta", ele respondeu com arrogância. "Conheço muito bem meu trabalho e sei exatamente como tratar cada tipo de passageiro." "Cada tipo de passageiro?" Isabela repetiu, arqueando uma sobrancelha. "Exato. A doutora Monteiro é claramente uma pessoa de classe, acostumada com o melhor. Isso é óbvio pelo modo como se veste, suas joias, sua postura. Já a senhora..." Ele fez uma pausa, olhando Isabela de cima a baixo. "Bom, imagino que seja a primeira vez voando na primeira classe. É compreensível a ansiedade, mas é importante entender hierarquias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Priscila pareceu perceber que o comandante havia cruzado uma linha perigosa com seus comentários. Isabela assentiu lentamente, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Um sorriso que Amanda reconheceu como o de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. "Entendo perfeitamente, comandante. Hierarquias são realmente importantes", Isabela disse suavemente. "Amanda, não se preocupe em me acompanhar. Eu mesma posso encontrar meu novo assento." "Tem certeza, senhora?" Amanda perguntou, algo em sua intuição dizendo que havia mais naquela situação do que aparentava. "Absoluta. Mas antes gostaria de fazer uma pergunta ao comandante Ferreira." O piloto suspirou impaciente. "Faça logo."
Precisamos decolar. O senhor está nesta empresa há quanto tempo? 15 anos. Sou um dos comandantes mais experientes da frota. Ele respondeu com orgulho. E nestes 15 anos, o senhor já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a proprietária da Horizonte Azul? O comandante franziu o senho. Por que pergunta? A proprietária da empresa é uma pessoa muito reservada. Poucos funcionários já a viram pessoalmente. Mas o que isso tem a ver com nossa situação atual? Isabela sorriu novamente. Curiosidade apenas. Bem, vou procurar meu novo assento. Ela começou a caminhar em direção ao fundo da aeronave, mas parou e se virou mais uma vez. Ah, comandante. Só mais uma pergunta. O senhor se lembra das diretrizes da empresa sobre tratamento igualitário de passageiros, independentemente de raça ou classe social? Marcelo ficou visivelmente irritado. Senhora, não preciso de lições sobre políticas da empresa vindas de uma passageira. Claro que não, Isabela concordou. Tenho certeza de que o senhor conhece muito bem todas as políticas da Horizonte Azul. Enquanto caminhava pelo corredor, Isabela pôde ouvir Priscila comentando em voz alta. Finalmente alguém com autoridade colocou essa mulher em seu lugar. Algumas pessoas realmente não sabem qual é sua posição na sociedade. Amanda acompanhou Isabela com o olhar, um sentimento estranho crescendo em seu peito. Havia algo na postura, na forma de falar e na confiança daquela mulher que não se encaixava com a imagem de uma passageira comum sendo humilhada. Isabela encontrou um assento vazio na classe econômica e se acomodou silenciosamente. Ao seu redor, os passageiros sussurravam sobre o que havia acontecido. Alguns expressavam indignação pela forma como ela fora tratada, outros pareciam indiferentes. Enquanto a aeronave se preparava para decolar, Isabela abriu sua bolsa e retirou discretamente um celular especial. Um aparelho que só ela e seu assistente possuíam. Com dedos firmes, digitou uma mensagem que mudaria completamente o rumo daquele voo. A mensagem era simples, mas seu impacto seria devastador. Emergência corporativa. Reunião extraordinária com todos os comandantes da frota. Assunto: revisão imediata de políticas de atendimento. Assinado I.S., Presidência Executiva. Enquanto o avião ganhava altitude, Isabela olhou pela janela e refletiu sobre os anos que havia dedicado construindo não apenas uma empresa de sucesso, mas uma cultura de respeito e dignidade humana. Ver seus próprios funcionários agindo de forma contrária aos valores que ela tanto prezava era doloroso, mas também revelador. Ela sabia que aquele voo marcaria um ponto de virada, não apenas para o comandante Marcelo Ferreira e para Priscila Monteiro, mas para toda a Horizonte Azul. Às vezes, pensou ela, as lições mais importantes vêm dos momentos mais difíceis. Durante o voo, Isabela permaneceu em silêncio na classe econômica, observando cada movimento da tripulação. Seu coração estava apertado, não pela humilhação sofrida, mas pela decepção de ver como alguns de seus funcionários tratavam os passageiros. Ela havia construído a Horizonte Azul com base em valores de respeito e igualdade, mas estava claro que nem todos seguiam esses princípios. Enquanto isso, na primeira classe, Priscila Monteiro saboreava sua vitória. Ela havia conseguido não apenas o assento que desejava, mas também demonstrado seu poder diante dos outros passageiros. Para ela, aquela mulher negra era apenas mais uma pessoa que precisava aprender seu lugar na sociedade. Comandante Ferreira realmente sabe como lidar com situações delicadas. Priscila comentou alto para Amanda, garantindo que outros passageiros ouvissem. É reconfortante saber que ainda existem profissionais que entendem a importância de tratar pessoas importantes com o respeito devido. Amanda forçou um sorriso, mas por dentro sentia um desconforto crescente. Algo na forma como aquela senhora havia reagido à situação não saía de sua mente. A tranquilidade, a postura digna, o modo como havia feito aquelas perguntas específicas sobre a empresa, tudo parecia fora do comum para uma passageira comum. Na cabine de comando, o comandante Marcelo Ferreira pilotava com sua confiança habitual. Em seus 15 anos de carreira, havia aprendido que certas pessoas mereciam tratamento especial. Priscila Monteiro era claramente uma delas. Suas roupas caras, joias e atitude demonstravam que ela pertencia à elite. Já aquela outra mulher, bem, era óbvio que estava fora de seu ambiente natural na primeira classe. O que Marcelo não sabia
era que sua decisão havia sido observada por mais pessoas do que imaginava. Outros passageiros da primeira classe começaram a sussurrar entre si, alguns expressando desconforto com a situação que haviam presenciado. "Vocês viram como aquela senhora foi tratada?" murmurou uma passageira idosa para seu marido. "Ela não fez absolutamente nada de errado, mas foi forçada a sair apenas porque alguém mais importante queria seu assento." "É lamentável", respondeu o marido. "Pensei que essas coisas não acontecessem mais nos dias de hoje." Na classe econômica, Isabela continuava observando tudo com atenção. Ela notou como a comissária Amanda parecia inquieta, verificando constantemente se ela estava confortável, oferecendo bebidas extras e demonstrando uma cortesia que ia além do protocolo padrão. "Senhora Silva", Amanda se aproximou discretamente. "Gostaria de alguma coisa? Posso oferecer uma bebida premium ou um lanche especial?" Isabela sorriu gentilmente. "Obrigada, Amanda. Você é muito atenciosa. Pode me contar há quanto tempo trabalha na Horizonte Azul?" 3 anos, senhora, e devo dizer que amo trabalhar aqui. É uma empresa que sempre nos ensinou a tratar todos os passageiros com igual respeito e dignidade." Amanda respondeu, suas palavras carregadas de um significado especial. "É mesmo? E você sente que esses valores são seguidos por toda a equipe?" Isabela perguntou com curiosidade genuína. Amanda hesitou por um momento, olhando ao redor para garantir que não estava sendo ouvida. "Bem, na maior parte das vezes, sim. Mas às vezes acontecem situações como a de hoje, e isso me deixa muito desconfortável." "Entendo. E você já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a proprietária da empresa?" "Não pessoalmente, mas já participei de algumas reuniões onde ela se dirigiu aos funcionários por videoconferência. Ela sempre enfatiza a importância de tratarmos cada passageiro como se fosse família, independentemente de sua origem ou condição social." Isabela assentiu pensativamente. "Interessante. E como você acha que ela reagiria se soubesse do que aconteceu hoje?" Amanda baixou a voz ainda mais. "Sinceramente, acredito que ficaria profundamente decepcionada. Ela sempre deixou muito claro que discriminação de qualquer tipo é inaceitável na Horizonte Azul." Nesse momento, o celular especial de Isabela vibrou discretamente. Era uma resposta de seu assistente executivo, Rodrigo Shen, confirmando que a reunião extraordinária com todos os comandantes havia sido agendada para assim que o voo pousasse. A mensagem também trazia uma informação adicional que fez Isabela arquear as sobrancelhas. Investigação preliminar sobre comandante M. Ferreira revela 3 reclamações formais de tratamento discriminatório nos últimos 2 anos, todas arquivadas sem investigação adequada pelo supervisor direto. Isabela fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Era ainda pior do que imaginava. Não se tratava de um incidente isolado, mas de um padrão de comportamento que havia sido encoberto pela hierarquia da empresa. Enquanto isso, na primeira classe, Priscila estava no telefone, falando alto o suficiente para que todos ouvissem sobre seus importantes negócios e conexões influentes. "Sim, querido. Tive que resolver um pequeno inconveniente no avião, mas o comandante foi muito eficiente", ela disse ao telefone. "É importante que pessoas como nós recebamos o tratamento adequado. Afinal, nós é que mantemos essas empresas funcionando." Um passageiro jovem, sentado próximo, não conseguiu mais conter sua indignação. "Com licença, senhora, mas a forma como aquela mulher foi tratada foi completamente inadequada. Ela tinha direito ao assento dela." Priscila se virou com uma expressão de desprezo. "Jovem, quando você crescer e entender como o mundo realmente funciona, perceberá que existem hierarquias naturais na sociedade. Algumas pessoas nascem para liderar, outras para seguir." "Isso é discriminação pura e simples", o jovem replicou. "E discriminação é crime." "Crime?" Priscila riu sarcasticamente. "Querido, eu conheço muito bem meus direitos e os direitos de pessoas da minha posição social. Aquela mulher provavelmente nunca havia pisado em uma primeira classe na vida. Foi um favor ensiná-la onde é seu lugar." A conversa estava ficando cada vez mais tensa e outros passageiros começaram a se envolver. Alguns apoiavam o jovem, outros permaneciam em silêncio, claramente desconfortáveis com a situação. Amanda, que estava próxima o suficiente para ouvir a discussão, sentiu seu estômago se revirar.
As palavras de Priscila eram exatamente o oposto de tudo que a Horizonte Azul representava. Na cabine de comando, o comandante Marcelo recebeu uma chamada do controle de tráfego aéreo com uma mensagem inusitada. Voo Horizonte 447. Vocês têm uma reunião extraordinária agendada imediatamente após o pouso. Todos os comandantes da frota devem se apresentar na sala de conferências principal do aeroporto. Marcelo franziu o senho. Controle, podem confirmar essa informação? Não tenho conhecimento de nenhuma reunião extraordinária. Confirmado, comandante. Ordem vem diretamente da presidência executiva da Horizonte Azul. Prioridade máxima. Da presidência executiva? Marcelo repetiu surpreso. Em seus 15 anos na empresa, nunca havia recebido uma convocação direta da presidência. Alguma ideia do motivo? Negativo, comandante. Apenas que é relacionado a políticas de atendimento ao cliente. Marcelo desligou a comunicação com um sentimento estranho no peito. Porque justamente no dia de hoje, após aquele incidente com a passageira, ele estava sendo convocado para uma reunião sobre atendimento ao cliente? De volta à classe econômica, Isabela estava tendo uma conversa reveladora com uma passageira idosa sentada ao seu lado. Minha filha, a senhora disse baixinho. Não consegui deixar de ouvir o que aconteceu lá na frente. Que situação mais constrangedora. Essas coisas acontecem, Isabela respondeu com serenidade. Não deveriam acontecer. Meu falecido marido sempre dizia que o caráter de uma pessoa se revela pela forma como ela trata quem considera inferior. Aquela mulher e o comandante revelaram muito sobre si mesmos hoje. Sua sabedoria me lembra minha própria avó, Isabela sorriu. Ela sempre me ensinou que a verdadeira classe não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, mas com como tratamos nossos semelhantes. Exato, querida. E você demonstrou mais classe e dignidade em 15 minutos do que aquela mulher demonstrará em toda a sua vida. A conversa foi interrompida quando Amanda se aproximou novamente, desta vez carregando uma expressão mais determinada. Senhora Silva, ela disse discretamente. Gostaria de informá-la de que estarei relatando o incidente de hoje ao departamento de qualidade da empresa. O que aconteceu não condiz com nossos valores corporativos. Isabela ficou genuinamente tocada pela atitude da jovem comissária. Obrigada, Amanda. Isso significa muito para mim. Posso perguntar por que está tomando essa decisão? Porque é a coisa certa a fazer. A Horizonte Azul sempre nos ensinou que cada passageiro merece respeito e dignidade. Se não defendermos esses valores, quem defenderá? Nesse momento, Isabela soube que sua empresa ainda tinha esperança. Funcionários como Amanda eram a prova de que os valores corretos estavam sendo plantados, mesmo que alguns não os seguissem. O voo começou sua descida, e a tensão na aeronave parecia aumentar. Na primeira classe, Priscila continuava fazendo comentários desprezíveis sobre certas pessoas que não conhecem seu lugar, enquanto na classe econômica, Isabela finalizava seus preparativos para o que seria o momento mais impactante da carreira de muitas pessoas. Ela abriu novamente seu celular especial e digitou uma mensagem para Rodrigo. Confirme presença de mídia corporativa na reunião. Quero que tudo seja documentado. É hora de mudanças definitivas na Horizonte Azul. A resposta veio rapidamente. Entendido, presidenta. Tudo está sendo preparado conforme suas instruções. A reunião será um marco na história da empresa. Enquanto o avião tocava o solo, Isabela olhou pela janela e respirou fundo. Em alguns minutos, várias pessoas teriam suas vidas completamente transformadas. Algumas para melhor, outras aprenderiam que ações têm consequências. Amanda passou mais uma vez pela classe econômica, verificando se todos estavam preparados para o desembarque. Quando chegou até Isabela, ela parou e disse: Senhora Silva, foi uma honra conhecê-la hoje. Espero que nossa empresa possa fazer melhor no futuro. Tenho certeza de que fará, Amanda. Funcionários como você são a razão pela qual ainda tenho esperança. O que Amanda não sabia era que aquelas palavras vinham diretamente da pessoa responsável por definir o futuro da empresa. Em breve, ela descobriria que sua coragem em defender o que era certo não passaria despercebida. O avião havia pousado e os passageiros começaram a se preparar para o desembarque. Na primeira classe, Priscila Monteiro guardava suas coisas com um ar de satisfação, comentando com outros passageiros sobre como havia sido necessário colocar aquela pessoa em seu devido lugar.
Vocês viram como ela tentou argumentar comigo? Priscila disse alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Algumas pessoas realmente não conhecem os limites de sua posição social. Felizmente, o comandante Ferreira soube lidar com a situação adequadamente. Na classe econômica, Isabela permanecia serena, aguardando pacientemente sua vez de desembarcar. Seu celular especial vibrou novamente. Era Rodrigo confirmando que tudo estava preparado para a reunião extraordinária. Presidenta, todos os comandantes da frota já foram notificados e estão a caminho da sala de conferências. A equipe de recursos humanos também foi convocada, assim como o departamento jurídico. A mídia corporativa está posicionada conforme solicitado. Isabela digitou de volta. Perfeito. E quanto ao comandante Ferreira? Ele pareceu surpreso com a convocação, mas confirmou presença. Aparentemente não faz ideia do motivo da reunião. Ótimo. Mantenha tudo em sigilo até eu chegar. Amanda passou pelo corredor, ajudando os passageiros com suas bagagens. Quando chegou até Isabela, ela hesitou por um momento antes de falar. Senhora Silva, posso acompanhá-la até o terminal? Gostaria de garantir que a senhora chegue bem ao seu destino após o que aconteceu hoje. Isabela sorriu com genuíno afeto pela jovem comissária. Isso é muito gentil da sua parte, Amanda. Na verdade, preciso fazer uma parada rápida no aeroporto antes de seguir para meu destino final. Você poderia me indicar onde fica a sala de conferências principal da administração? Claro! Fica no 3º andar do prédio administrativo, logo ao lado do terminal principal. Posso acompanhá-la até lá, se quiser. Seria maravilhoso. Obrigada. Enquanto isso, o comandante Marcelo Ferreira estava na cabine, terminando os procedimentos pós-voo. Seu copiloto, um jovem chamado Leonardo Santos, parecia preocupado. Comandante, essa reunião extraordinária é muito incomum. Em 2 anos na empresa, nunca vi nada assim. Também acho estranho, Marcelo respondeu guardando seus equipamentos. Mas provavelmente é alguma mudança de procedimento ou nova regulamentação. Nada demais. E se for sobre aquela situação com a passageira hoje? Leonardo perguntou hesitante. Marcelo parou o que estava fazendo. Que situação? Apenas realoquei uma passageira para acomodar adequadamente a doutora Monteiro. Foi uma decisão técnica baseada em necessidades especiais. Comandante, com todo respeito, aquela senhora não parecia ter nenhuma necessidade especial. E a forma como foi tratada... Leonardo, Marcelo interrompeu com firmeza. Você ainda é jovem e tem muito que aprender sobre como funciona o mundo dos negócios. Algumas pessoas são mais importantes que outras, e é nosso dever reconhecer isso e agir adequadamente. Leonardo baixou a cabeça, mas por dentro discordava completamente da postura de seu comandante. No terminal, Priscila Monteiro caminhava em direção à saída, falando alto no telefone sobre seu dia bem-sucedido. Sim, querido. Tive que lidar com uma situação desagradável no voo, mas felizmente o comandante soube colocar uma pessoa inadequada em seu lugar. É reconfortante saber que ainda existem profissionais que entendem hierarquias sociais. Vários passageiros que haviam presenciado a cena no avião a observavam com desaprovação. Alguns sussurravam entre si sobre a necessidade de relatar o incidente à companhia aérea. Isabela e Amanda caminhavam juntas em direção ao prédio administrativo. Durante o percurso, Amanda aproveitou para contar mais sobre sua experiência na Horizonte Azul. Sabe, senhora Silva, quando comecei a trabalhar aqui, fiquei impressionada com os valores da empresa. Nos treinamentos, sempre enfatizavam que cada passageiro deve ser tratado como família, independentemente de sua origem ou condição social. E você sente que esses valores são aplicados na prática? Isabela perguntou. Na maior parte das vezes, sim. A maioria dos meus colegas são pessoas maravilhosas que realmente se importam com o bem-estar dos passageiros. Mas às vezes... Amanda pausou, hesitante. Pode falar livremente, Amanda. Às vezes acontecem situações como a de hoje, e isso me quebra o coração, porque sei que não é isso que nossa empresa representa. Isabela parou de caminhar e olhou diretamente para Amanda. Amanda, posso confiar em você? Claro, senhora Silva. Pode falar qualquer coisa. Em alguns minutos você vai descobrir algumas coisas que podem parecer surpreendentes. Quero que saiba que sua atitude hoje, sua coragem em defender o que é certo, não passou despercebida. Amanda ficou confusa, mas assentiu.
Havia algo no tom de voz de Isabela que sugeria que aquela conversa era mais importante do que parecia. Chegaram ao prédio administrativo e Isabela se dirigiu ao elevador. Amanda, você poderia me fazer mais um favor? Claro! Poderia pedir ao comandante Marcelo Ferreira para se dirigir imediatamente à sala de conferências principal? Diga que é uma convocação urgente da presidência executiva. Amanda ficou surpresa. Senhora Silva, como a senhora sabe sobre a reunião da presidência? E por que quer que eu fale com o comandante? Isabela sorriu misteriosamente. Digamos que tenho algumas conexões. Por favor, é muito importante. Embora confusa, Amanda concordou. Ela se dirigiu de volta ao terminal para encontrar o comandante, enquanto Isabela entrou no elevador rumo ao terceiro andar. Na sala de conferências, Rodrigo Chen estava fazendo os preparativos finais. Era um homem de estatura média, sempre impecavelmente vestido, que há 10 anos servia como braço direito de Isabela na administração da Horizonte Azul. Rodrigo, Isabela disse ao entrar na sala. Como estão as coisas? Presidenta, todos os comandantes estão chegando. O Departamento de Recursos Humanos está presente, assim como nossa equipe jurídica. As câmeras da mídia corporativa estão posicionadas e prontas para documentar tudo. E o comandante Ferreira? Amanda acabou de contatá-lo. Ele deve chegar a qualquer momento. Isabela assentiu e se dirigiu para sua posição habitual na cabeceira da mesa de conferências. Pela primeira vez no dia, ela permitiu que sua verdadeira autoridade se manifestasse em sua postura e expressão. Os comandantes começaram a entrar na sala, todos visivelmente curiosos sobre o motivo da reunião extraordinária. Marcelo Ferreira foi um dos últimos a chegar, acompanhado por Amanda, que ainda parecia confusa sobre toda a situação. Boa tarde, senhores, Isabela disse, sua voz carregando uma autoridade que imediatamente captou a atenção de todos na sala. Marcelo olhou ao redor, procurando pela pessoa que havia convocado a reunião. Seus olhos passaram por Isabela sem reconhecê-la. Afinal, para ele, ela era apenas a passageira problemática que havia causado um pequeno incidente no voo. Com licença, Marcelo disse. Estamos aguardando a presidência executiva. Por que esta passageira está na sala de conferências? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os outros comandantes olharam para Marcelo com expressões de choque e descrença. Amanda cobriu a boca com as mãos, finalmente compreendendo a verdade. Isabela se levantou lentamente, sua presença preenchendo toda a sala. Comandante Ferreira, permita-me me apresentar adequadamente. Sou Isabela Santos, fundadora e proprietária da Horizonte Azul, e você acabou de ter a experiência mais educativa de sua carreira. O som da respiração pesada de Marcelo foi a única coisa audível na sala por vários segundos. Seu rosto passou por uma sequência de expressões: confusão, reconhecimento, horror e, finalmente, pânico absoluto. Presidenta, eu não sabia. Ele começou a gaguejar. Exato, comandante. Você não sabia. E isso revelou muito sobre seu caráter e sobre como você trata passageiros quando pensa que ninguém importante está observando. Amanda estava em estado de choque total. A mulher que havia sido humilhada, forçada a sair de seu assento por questões de hierarquia social, era na verdade a proprietária de toda a companhia aérea. Durante 15 anos, Isabela continuou, sua voz firme mas controlada. Você trabalhou em uma empresa que eu construí com base em valores de respeito, dignidade e igualdade. Valores que você aparentemente decidiu ignorar quando conveniente. Marcelo tentou falar, mas Isabela levantou a mão silenciando-o. Hoje, comandante Ferreira, você me forçou a sair do meu próprio assento em minha própria aeronave porque considerou que uma passageira era mais importante que outra baseado puramente na aparência e em preconceitos pessoais. As câmeras da mídia corporativa capturavam cada momento, cada expressão, cada palavra. Aquela reunião se tornaria um marco na história da Horizonte Azul. Mas o mais grave, Isabela continuou, é que essa não foi a primeira vez. Nossa investigação revelou que você tem um padrão de comportamento discriminatório que vem sendo encoberto há anos. Marcelo estava visivelmente tremendo. Toda sua arrogância havia desaparecido, substituída por um medo genuíno das consequências de suas ações. Amanda,
ainda processando a verdade, se aproximou hesitante. Presidenta Santos, eu tentei defendê-la no voo. Isabela sorriu calorosamente para a jovem comissária. Eu sei, Amanda, e é exatamente por isso que você está aqui. Sua coragem e integridade representam o melhor da Horizonte Azul. O silêncio na sala de conferências era ensurdecedor. Comandante Marcelo Ferreira estava visivelmente abalado, suando frio enquanto processava a magnitude do que havia feito. Ao seu redor, seus colegas o observavam com uma mistura de descrença e constrangimento. Amanda permanecia de pé, ainda em choque, mas gradualmente compreendendo a importância do que havia testemunhado e como sua coragem em defender o que era certo havia sido reconhecida pela própria proprietária da empresa. Isabela caminhou lentamente ao redor da mesa de conferências, seu olhar percorrendo cada rosto presente. Quando falou novamente, sua voz carregava décadas de experiência, sabedoria e uma tristeza profunda pelo que havia descoberto em sua própria empresa. Senhores comandantes, ela começou, vocês estão aqui porque representam a liderança da Horizonte Azul. Cada um de vocês carrega a responsabilidade de incorporar e transmitir os valores que fundamentam nossa empresa. Ela parou em frente a Marcelo, que não conseguia levantar os olhos para encontrar o dela. Comandante Ferreira, gostaria que você explicasse para seus colegas e para a nossa equipe de recursos humanos exatamente o que aconteceu no voo de hoje. Marcelo engoliu seco, suas mãos tremendo visivelmente. Presidenta Santos, houve um mal-entendido? Não houve mal-entendido algum. Isabela interrompeu firmemente. Houve uma decisão consciente de sua parte de tratar dois passageiros de forma diferente com base em preconceitos pessoais. Conte exatamente o que aconteceu. A pressão na sala era palpável. Marcelo respirou fundo, sabendo que sua carreira estava por um fio. Eu recebi um pedido da passageira Priscila Monteiro para que ela pudesse ocupar o assento 2A. Ela alegou ter necessidades especiais. E você verificou essas necessidades especiais? Isabela perguntou. Não verifiquei. E por que não verificou, comandante? Marcelo ficou em silêncio por vários segundos. A verdade era constrangedora demais para admitir, mas ele sabia que não tinha escolha. Porque assumi que ela, sendo uma pessoa visivelmente abastada, tinha prioridade sobre a outra passageira. O impacto das palavras ecoou pela sala. Vários comandantes baixaram a cabeça, constrangidos pelo comportamento de seu colega. Rodrigo Shen, o assistente executivo de Isabela, se adiantou com uma pasta de documentos. Presidenta, aqui está o relatório completo da investigação que conduzimos sobre o comandante Ferreira nos últimos anos. Isabela abriu a pasta e começou a ler em voz alta. Reclamação número 1. Passageiro relatou tratamento diferenciado baseado em origem étnica. Arquivada sem investigação adequada. Marcelo fechou os olhos, sabendo o que estava por vir. Reclamação número 2. Família denunciou comentários inadequados sobre classe social durante voo. Supervisor alegou mal-entendido e arquivou o caso. A voz de Isabela ficou mais grave. Reclamação número 3. Passageira idosa foi forçada a trocar de assento para acomodar cliente VIP sem justificativa médica válida. Novamente, arquivada. Ela fechou a pasta e olhou diretamente para Marcelo. 3 reclamações formais, comandante. 3 oportunidades de reflexão e mudança que foram desperdiçadas. E hoje, você repetiu o mesmo padrão de comportamento comigo. Amanda, que havia permanecido quieta até então, finalmente encontrou coragem para falar. Presidenta Santos, posso dizer algo? Claro, Amanda. Sua perspectiva é muito importante para nós. Durante o voo, tentei mediar a situação, mas me senti impotente diante da autoridade do comandante. Quero que todos saibam que o comportamento que presenciei hoje não representa os valores que aprendi quando entrei na Horizonte Azul. Isabela sorriu com orgulho. Obrigada, Amanda. É exatamente esse tipo de integridade que precisamos em nossa empresa. Ela se virou novamente para Marcelo, que agora estava visivelmente emocionado. Comandante Ferreira, você tem família? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Sim, tenho uma esposa e 2 filhas. E como se sentiria se suas filhas fossem tratadas da forma como você me tratou hoje?
Se alguém as julgasse inadequadas para ocupar um lugar que pagaram para ter, simplesmente baseado na cor de sua pele ou em sua aparência. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Marcelo. Pela primeira vez, ele estava realmente compreendendo a gravidade de suas ações. Eu ficaria devastado, ele sussurrou. Exato. E é exatamente assim que me senti hoje. Não pela perda do assento, afinal toda a aeronave me pertence, mas pela descoberta de que valores pelos quais dediquei minha vida a construir estavam sendo violados em minha própria empresa. Isabela caminhou até a janela da sala de conferências, observando o movimento do aeroporto lá embaixo. Construí a Horizonte Azul depois de sofrer discriminação em outras companhias aéreas durante minha juventude. Jurei que criaria uma empresa onde todas as pessoas seriam tratadas com dignidade e respeito, independentemente de sua origem, cor, classe social ou qualquer outro fator. Ela se virou novamente para enfrentar a sala. Mas parece que falhei em transmitir adequadamente esses valores para alguns de vocês. O diretor de Recursos Humanos, Carlos Mendoza, se manifestou. Presidenta, gostaríamos de propor uma revisão completa de nossos programas de treinamento e políticas de atendimento. Boa sugestão, Carlos. Mas antes disso, precisamos lidar com a situação atual. Isabela se dirigiu novamente a Marcelo. Comandante Ferreira, você tem trabalhado nesta empresa por 15 anos. Em todo esse tempo, contribuiu tecnicamente para a nossa operação, mas também demonstrou um padrão de comportamento que é completamente incompatível com nossos valores. Marcelo estava claramente esperando o pior. Normalmente, um comportamento como o seu resultaria em demissão imediata por justa causa. Isabela continuou. O comandante baixou completamente a cabeça. Mas Isabela fez uma pausa significativa. Acredito em segundas chances quando há genuíno arrependimento e vontade de mudança. Marcelo levantou os olhos, surpreso. Você será suspenso por 3 meses sem remuneração. Durante esse período, participará de um programa intensivo de sensibilização sobre diversidade, inclusão e direitos humanos. Também fará trabalho voluntário em organizações que combatem discriminação racial e social. A sala toda ficou surpresa com a decisão. Muitos esperavam uma demissão imediata. Além disso, Isabela continuou, quando retornar, você passará por um período probatório de 1 ano, durante o qual qualquer reclamação relacionada à discriminação resultará em demissão imediata. Marcelo estava visivelmente emocionado. Presidenta, eu não sei como agradecer essa oportunidade. Não me agradeça ainda. Isabela o interrompeu. Prove que merece essa chance através de suas ações. Prove que realmente compreendeu a lição. Ela se dirigiu então a Amanda. Amanda, sua coragem hoje demonstrou exatamente o tipo de liderança que precisamos na Horizonte Azul. Gostaria de oferecer a você uma promoção para supervisora de atendimento ao cliente, com a responsabilidade especial de garantir que nossos valores sejam respeitados em todos os voos. Amanda ficou sem palavras, lágrimas de gratidão correndo por seu rosto. Eu aceito, presidenta. Prometo honrar essa confiança. Isabela se dirigiu então para toda a sala. Senhores, o que aconteceu hoje não pode se repetir. Cada um de vocês voltará para suas bases com uma mensagem clara. Na Horizonte Azul, discriminação de qualquer tipo é inaceitável. Cada passageiro, independentemente de quem seja, merece nosso respeito e nosso melhor atendimento. Rodrigo se aproximou discretamente. Presidenta, e quanto à passageira Priscila Monteiro? Ela também teve um comportamento inadequado durante o voo. Isabela sorriu ligeiramente. Ah, sim. A doutora Monteiro. Ela receberá uma carta formal informando que seus comentários discriminatórios foram registrados e que comportamentos similares resultarão em sua inclusão em nossa lista de passageiros indesejados. Além disso, sugeriremos que ela participe de programas de educação sobre diversidade antes de voar novamente conosco. A reunião estava chegando ao fim, mas Isabela tinha uma última surpresa. Há uma última coisa que vocês devem saber. Decidimos criar o Programa Amanda, um sistema onde funcionários podem reportar anonimamente casos de discriminação, garantindo que situações como a de hoje sejam adequadamente investigadas e resolvidas. Amanda ficou emocionada ao ouvir seu nome sendo usado para nomear um programa tão importante.
Lembrem-se sempre, Isabela concluiu. Nossos passageiros não são apenas clientes. São pessoas com histórias, sonhos, medos e esperanças. Cada um merece ser tratado com a dignidade que gostaríamos que nossas próprias famílias recebessem. Quando a reunião terminou, Amanda se aproximou de Isabela. Presidenta, ainda não acredito em tudo o que aconteceu hoje. Como a senhora conseguiu manter a calma durante toda aquela situação no avião? Isabela sorriu com carinho. Amanda, aprendi ao longo dos anos que a verdadeira força não vem da raiva, mas da dignidade. Mantendo a compostura, consegui não apenas ensinar uma lição importante, mas também descobrir o caráter verdadeiro das pessoas ao meu redor. E descobri uma funcionária excepcional que merecia reconhecimento. Marcelo, que havia permanecido na sala após a saída dos outros comandantes, se aproximou hesitante. Presidenta Santos, não tenho palavras para expressar meu arrependimento. A senhora poderia ter me demitido e eu mereceria. Em vez disso, me deu uma chance de crescer como pessoa. Comandante Ferreira, todos cometemos erros. A diferença está em como aprendemos com eles. Espero sinceramente que você aproveite essa oportunidade para se tornar não apenas um piloto melhor, mas uma pessoa melhor. Semanas se passaram desde aquele dia histórico que mudou para sempre a Horizonte Azul. A notícia da reunião extraordinária havia se espalhado rapidamente entre os funcionários, criando uma atmosfera de renovação e esperança em toda a empresa. Isabela Santos sabia que mudanças reais levam tempo, mas os primeiros sinais eram extremamente promissores. Naquela manhã ensolarada, ela chegou ao escritório central da Horizonte Azul com um sentimento especial no peito. Rodrigo Schenha a aguardava com um relatório detalhado das transformações implementadas desde o incidente. Presidenta, os números são impressionantes, Rodrigo disse, abrindo uma pasta repleta de gráficos e dados. As reclamações por discriminação caíram 95%. Os índices de satisfação dos passageiros atingiram o maior patamar da história da empresa. Isabela sorriu, mas sua preocupação principal era com as pessoas envolvidas diretamente na situação. E como estão nossos protagonistas principais dessa história? Amanda está se destacando extraordinariamente em seu novo cargo. O programa Amanda já recebeu dezenas de relatos positivos de funcionários que se sentem mais seguros para reportar irregularidades. E quanto ao comandante Ferreira, Rodrigo fez uma pausa, consultando suas anotações. Ele está na 3ª semana do programa de reeducação. Os relatórios dos supervisores são surpreendentes. Isabela arqueou as sobrancelhas curiosa. De que forma? Ele não está apenas cumprindo as exigências, está genuinamente transformado. Ontem, por exemplo, ele passou 4 horas em uma escola de periferia, falando com crianças sobre igualdade e respeito. Os professores disseram que nunca viram alguém falar com tanta paixão sobre combater o preconceito. A notícia trouxe uma mistura de satisfação e esperança ao coração de Isabela. Ela sempre acreditara no potencial de transformação humana, mas raramente havia testemunhado uma mudança tão profunda. Rodrigo, gostaria de fazer uma visita surpresa. Primeiro, vamos ver como Amanda está se adaptando ao novo cargo. Depois, quero observar o trabalho voluntário do comandante Ferreira. Ótima ideia, presidenta. Prepararei tudo discretamente. Algumas horas depois, Isabela estava no terminal internacional, observando à distância o trabalho de Amanda em sua nova função de supervisora de atendimento ao cliente. A transformação da jovem comissária era visível não apenas em sua postura mais confiante, mas principalmente na forma como inspirava sua equipe. Amanda estava mediando uma situação delicada envolvendo um casal idoso que havia perdido a conexão devido a um atraso de voo. Em vez de simplesmente seguir protocolos rígidos, ela estava ouvindo atentamente suas preocupações e buscando soluções criativas. Senhor e senhora Oliveira, Amanda disse com genuína preocupação. Entendo perfeitamente a frustração de vocês. Deixem-me verificar todas as opções disponíveis para garantir que cheguem ao casamento de sua neta. Isabela observou com orgulho enquanto Amanda coordenava com diferentes departamentos, conseguindo não apenas reorganizar a viagem do casal, mas também providenciando um upgrade gratuito para a classe executiva, como compensação pelo transtorno. Amanda sempre foi especial, comentou uma comissária veterana chamada Carla, que não havia percebido a presença de Isabela. Mas desde que foi promovida,
Ela trouxe uma energia nova para toda a nossa equipe. Sabe qual é a diferença? Outra funcionária chamada Beatriz respondeu. Ela nos faz lembrar por que escolhemos trabalhar na aviação. Para conectar pessoas, para fazer parte dos momentos especiais da vida delas. Isabela sorriu discretamente. Era exatamente isso que ela esperava quando criou a Horizonte Azul. Amanda terminou de atender o casal idoso e se virou, deparando-se inesperadamente com Isabela. "Presidenta Santos!" Ela exclamou, surpresa, mas radiante. "Não sabia que a senhora estava aqui. Vim fazer uma inspeção informal. E pelo que observei, você está superando todas as expectativas." Amanda corou ligeiramente. "Estou apenas tentando aplicar tudo o que aprendi com a senhora naquele dia. Cada passageiro é único. Cada história é importante. Posso conversar com você por alguns minutos em particular?" Elas se dirigiram para uma sala reservada próxima. Amanda parecia ligeiramente nervosa, se perguntando se havia cometido algum erro. "Amanda, quero que saiba que estou extremamente orgulhosa do seu trabalho. Mas hoje vim aqui por um motivo específico." "Sim, presidenta. Estou criando uma nova divisão na empresa, o Departamento de Experiência Humana. Será responsável por garantir que cada interação entre nossos funcionários e passageiros seja pautada pelos valores de dignidade e respeito que defendemos." Amanda escutava atentamente, sem saber onde a conversa levaria. "Gostaria que você assumisse a direção desse departamento. Seria uma promoção significativa, com responsabilidade sobre toda a rede nacional da Horizonte Azul." Amanda ficou sem palavras por vários segundos. Lágrimas de gratidão começaram a formar em seus olhos. "Presidenta, eu não sei se estou preparada para uma responsabilidade tão grande." "Amanda, naquele dia no avião, você demonstrou algo que não pode ser ensinado em nenhuma escola de negócios. Coragem moral. Você defendeu o que era certo mesmo quando parecia estar em desvantagem. Essa é exatamente a qualidade que precisamos liderando essa mudança." "Eu aceito", Amanda disse com voz emocionada. "Prometo dedicar toda a minha energia para honrar essa confiança." "Sei que honrará. E agora? Há alguém que gostaria que você conhecesse." Isabela pegou seu celular e fez uma ligação rápida. Minutos depois, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos entrou na sala. "Amanda, esta é minha mãe, Dona Rosa Santos." Amanda ficou surpresa com a apresentação inesperada. Dona Rosa, uma senhora de postura digna e olhar caloroso, sorriu para Amanda. "Filha, minha Isabela me contou tudo sobre sua coragem naquele dia. Como mãe, quero agradecer por ter defendido minha menina quando ela precisou." Amanda ficou profundamente tocada. "Dona Rosa, eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." "Não, querida. Você fez o que uma pessoa corajosa faz. E quero que saiba que nossa família considera você parte dela agora." Isabela observou a interação com emoção. Sua mãe sempre fora sua maior inspiração na luta contra preconceitos. E ver as duas mulheres que mais admirava se conectando daquela forma era profundamente significativo. "Mãe, Amanda será nossa nova diretora do Departamento de Experiência Humana." Dona Rosa assentiu com aprovação. "Excelente escolha. Se há alguém que entende a importância de tratar cada pessoa com dignidade, é você, Amanda." A conversa foi interrompida pela chegada de Rodrigo, que trouxe notícias sobre o segundo objetivo da visita de Isabela. "Presidenta, consegui localizar o comandante Ferreira. Ele está em uma organização não governamental no centro da cidade, participando de uma palestra para jovens em situação de vulnerabilidade social." Isabela se despediu de Amanda com um abraço afetuoso e partiu com Rodrigo para o próximo destino. O que ela encontraria lá seria ainda mais surpreendente. A ONG Esperança Nova ficava em um prédio simples, mas bem cuidado no coração da cidade. Quando Isabela chegou, pôde ouvir através da janela aberta a voz de Marcelo Ferreira falando para um grupo de jovens. "Meus amigos", Marcelo dizia com uma paixão que Isabela nunca havia ouvido em sua voz. "Durante 15 anos, voei pelos céus achando que conhecia o mundo, mas estava voando com os olhos vendados pelo preconceito." Isabela se posicionou discretamente na porta da sala, observando a cena que se desenrolava à sua frente. "Eu julgava as pessoas pela cor da pele, pela roupa que vestiam, pelo bairro de onde vinham. Achava que isso me fazia superior, quando na verdade me fazia menor como ser humano." Um jovem levantou a mão. "Senhor Marcelo,
Mas o que fez o senhor mudar? Marcelo sorriu, um sorriso diferente daquele que Isabela conhecia. Não mais arrogante, mas humilde e genuíno. Uma mulher extraordinária me ensinou a lição mais importante da minha vida. Ela poderia ter me destruído após o que fiz, mas escolheu me dar uma segunda chance. Escolheu acreditar que eu poderia me tornar uma pessoa melhor. E o senhor conseguiu? Perguntou uma jovem. Ainda estou aprendendo todos os dias, mas descobri algo maravilhoso. Quando tiramos as vendas do preconceito dos nossos olhos, o mundo se torna muito mais bonito e interessante. Marcelo notou a presença de Isabela na porta e ficou visivelmente emocionado. Na verdade, ele continuou, a pessoa que mudou minha vida está aqui hoje. Presidenta Santos, gostaria de se juntar a nós? Os jovens se viraram curiosos enquanto Isabela entrava na sala. Marcelo se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Presidenta, não sei como expressar minha gratidão. A senhora não apenas salvou minha carreira, salvou minha alma. Comandante Ferreira, quem salvou sua alma foi você mesmo. Eu apenas ofereci a oportunidade. Marcelo se virou para os jovens. Amigos, apresento a vocês Isabela Santos, fundadora da Horizonte Azul e a mulher mais sábia que já conheci. Os aplausos encheram a sala, mas Isabela estava mais interessada em ouvir as histórias dos jovens do que em receber reconhecimento. A tarde na ONG Esperança Nova se transformou em um dos momentos mais significativos na vida de Isabela. Ouvir as histórias dos jovens, ver a paixão genuína de Marcelo em seu trabalho de transformação social e perceber o impacto real que uma empresa pode ter na sociedade, reafirmou todos os valores pelos quais ela havia dedicado sua vida. Presidenta Santos, disse uma jovem chamada Júlia, o senhor Marcelo nos contou que a senhora construiu sua empresa depois de sofrer discriminação. Como conseguiu transformar essa dor em força para ajudar outras pessoas? Isabela olhou para os rostos jovens e esperançosos ao seu redor. Eram pessoas que enfrentavam diariamente os mesmos preconceitos que ela havia combatido ao longo da vida. Júlia, aprendi que temos duas escolhas quando sofremos injustiças. Podemos deixar que a amargura nos consuma, ou podemos usar essa experiência para garantir que outras pessoas não passem pelo mesmo. Escolhi a segunda opção. Um jovem chamado Rafael levantou a mão timidamente. Mas não é difícil perdoar quem nos machuca? Marcelo e Isabela trocaram um olhar significativo antes que ela respondesse. Rafael, perdoar não significa esquecer ou aceitar o que é errado. Perdoar significa escolher não carregar o peso do ódio em nosso coração. E às vezes, como no caso do comandante Ferreira, perdoar abre espaço para transformações que jamais imaginaríamos possíveis. Marcelo se emocionou com as palavras. Presidenta, posso compartilhar algo pessoal com esses jovens? Claro, comandante. Amigos, quando descobri que havia humilhado a própria dona da empresa, meu primeiro sentimento foi pânico. Depois veio a vergonha. Mas quando ela decidiu me dar uma segunda chance em vez de me demitir, algo quebrou dentro de mim. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Pela primeira vez na vida, entendi que meus preconceitos não eram apenas opiniões. Eram armas que feriam pessoas. E pior, descobri que havia ensinado esses preconceitos para minhas próprias filhas. O silêncio na sala era profundo. Todos estavam absorvendo a intensidade emocional do relato. No dia seguinte à reunião, cheguei em casa e conversei com minha esposa e minhas filhas. Contei tudo o que havia acontecido. Admiti meus erros e pedi ajuda para me tornar uma pessoa melhor. Foi a conversa mais difícil e mais importante da minha vida. Júlia perguntou curiosa, e como sua família reagiu? Minha esposa chorou, de decepção comigo, mas também de orgulho por eu estar disposto a mudar. Minhas filhas, de 15 e 17 anos, me olharam com uma seriedade que nunca havia visto. Minha filha mais nova disse algo que nunca esquecerei. O que ela disse? Perguntou Rafael. Ela disse, pai, agora entendo porque às vezes me sinto constrangida quando o senhor fala sobre certas pessoas. O senhor precisa aprender a ver as pessoas como eu vejo, pelo coração, não pela aparência. Lágrimas corriam pelo rosto de Marcelo enquanto ele continuava. Naquele momento, percebi que minha transformação não era apenas sobre mim. Era sobre o tipo de exemplo que eu deixaria para minhas filhas, sobre o tipo de mundo que ajudaria a construir para elas. Isabela estava profundamente tocada. Ver aquela transformação autêntica confirmava sua crença
de que as pessoas podem mudar quando têm a oportunidade e o apoio necessários. E como está sendo esse processo de mudança? Perguntou outro jovem. Difícil, mas recompensador, Marcelo admitiu. Estou reaprendendo a ver o mundo. Participei de workshops sobre diversidade, li livros sobre história e cultura afro-brasileira, conversei com pessoas que haviam sofrido discriminação. Cada história me fez entender melhor a dor que causei. Isabela decidiu compartilhar sua própria perspectiva. Comandante Ferreira, quando decidi lhe dar uma segunda chance, muitas pessoas questionaram minha decisão. Diziam que eu deveria ter sido mais severa. Por que não foi? Perguntou Júlia. Porque acredito no poder da educação e da transformação. Punir sem educar pode satisfazer nossa sede de justiça no momento, mas não constrói um mundo melhor. Educar e transformar, por outro lado, cria ondas de mudança que se espalham muito além da situação original. Rodrigo, que havia permanecido discretamente no fundo da sala, se aproximou com uma expressão de urgência respeitosa. Presidenta, desculpe interromper, mas chegaram notícias importantes da sede. Isabela se desculpou com o grupo e saiu para ouvir as notícias. Rodrigo, o que aconteceu? Priscila Monteiro entrou em contato conosco. Ela quer marcar uma reunião para se desculpar pessoalmente e pedir para participar de nossos programas de educação sobre diversidade. Isabela ficou genuinamente surpresa. Sério? Ela disse por quê? Aparentemente, a carta que enviamos causou um impacto maior do que esperávamos. Ela disse que começou a refletir sobre seu comportamento e percebeu que precisava mudar. Interessante. E há mais? Sim. A história de nossa empresa se espalhou pelas redes sociais de forma orgânica. Não fizemos nenhuma campanha publicitária, mas passageiros começaram a compartilhar suas experiências positivas com nossos novos protocolos de atendimento. Rodrigo mostrou seu tablet com métricas impressionantes. Nosso índice de recomendação aumentou 40% nas últimas semanas. E recebemos pedidos de 15 outras companhias aéreas querendo conhecer nossos programas de treinamento em diversidade. Isabela sorriu. Mudanças genuínas sempre geram resultados autênticos. Rodrigo, agende a reunião com Priscila. E prepare um programa piloto para compartilhar nossas práticas com outras empresas. Se podemos ajudar a indústria inteira a melhorar, devemos fazer isso. Quando retornaram à sala, encontraram Marcelo mostrando fotos de suas filhas para os jovens, falando com orgulho sobre como elas o estavam ajudando a ver o mundo com mais compaixão. Presidenta, Marcelo disse quando a viu retornar. Posso pedir um favor? Claro. Quando meu período de suspensão terminar, gostaria de continuar este trabalho voluntário. Não só como parte de uma punição, mas como parte de quem quero ser. Comandante, isso será mais do que bem-vindo. Na verdade, estamos criando um programa corporativo de voluntariado que permitirá que todos os funcionários dediquem tempo para causas sociais. Os jovens da ONG aplaudiram, emocionados com tudo que estavam presenciando. Júlia se levantou. Presidenta Santos, o que a senhora e o senhor Marcelo nos mostraram hoje é que mudança real é possível. Vocês nos deram esperança. Júlia, vocês também me deram algo precioso hoje. Me lembraram por que faço o que faço, por que construí a Horizonte Azul, porque acredito no poder da segunda chance. Quando chegou a hora de partir, Marcelo acompanhou Isabela até a saída. Presidenta, há algo que preciso dizer. Sei que ainda tenho 2 semanas de suspensão, mas estes 2 meses foram os mais importantes da minha vida. Não apenas me tornei um piloto melhor, me tornei um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. Comandante, isso é tudo que eu poderia esperar desta experiência. Quando voltar a voar, prometo que cada passageiro receberá o melhor de mim. Não por obrigação, mas por convicção. Semanas depois, chegou o dia do retorno de Marcelo às suas funções. Isabela decidiu estar presente no aeroporto para acompanhar seu primeiro voo após a suspensão. Amanda, agora estabelecida em seu novo cargo como diretora do Departamento de Experiência Humana, também estava presente. Presidenta, Amanda comentou, os outros comandantes estão ansiosos para ver como será o retorno do Marcelo. E você, o que acha que vai acontecer? Honestamente, acredito que veremos um profissional completamente transformado. Elas estavam certas. Observando à distância,
Viram Marcelo cumprimentar cada membro da tripulação com genuíno respeito e carinho. Viram-no verificar pessoalmente o conforto de passageiros idosos e ajudar famílias com crianças pequenas. Durante o embarque, uma situação teste surgiu naturalmente. Um passageiro jovem e mal vestido estava tendo dificuldades com sua passagem, e alguns outros passageiros demonstravam impaciência. Marcelo se aproximou pessoalmente da situação. "Jovem, em que posso ajudá-lo?" Ele perguntou com genuína preocupação. "Comandante, parece que há um problema com minha reserva. Estou tentando chegar ao casamento da minha irmã, mas... Não se preocupe, vamos resolver isso juntos." Isabela e Amanda observaram enquanto Marcelo trabalhava pacientemente para resolver a situação, tratando o jovem passageiro com a mesma cortesia que dispensaria a qualquer pessoa. "Amanda", Isabela sussurrou, "este é o poder da verdadeira transformação." O voo decolou no horário, e mais tarde receberam relatórios entusiasmados de passageiros, elogiando não apenas a competência técnica, mas especialmente a humanidade e o carinho da tripulação. Meses se passaram, e a Horizonte Azul se tornou referência nacional em atendimento humanizado. O programa Amanda foi adotado por dezenas de empresas, e Marcelo se tornou palestrante voluntário em escolas e organizações, compartilhando sua história de transformação. Em uma tarde especial, Isabela recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de uma das filhas de Marcelo. "Prezada Presidenta Santos, meu nome é Larissa Ferreira, filha do comandante Marcelo. Queria agradecer por ter dado ao meu pai uma segunda chance. O homem que volta para casa todos os dias não é o mesmo de alguns meses atrás. Ele nos ensina sobre respeito, nos fala sobre dignidade humana e, principalmente, nos mostra que nunca é tarde para mudar. Por causa da transformação dele, eu decidi estudar relações internacionais para trabalhar com direitos humanos. Minha irmã quer fazer psicologia para ajudar pessoas que sofreram discriminação. A senhora não apenas salvou o emprego do meu pai, a senhora ajudou nossa família inteira a se tornar melhor. Com admiração e gratidão, Larissa Ferreira." Isabela fechou a carta com lágrimas nos olhos. Aquele era o verdadeiro significado de sua vida e de sua empresa. Criar ondas de transformação que se espalham muito além do que podemos ver. Naquela noite, ela ligou para sua mãe, Dona Rosa, para compartilhar a carta. "Mãe, lembra quando eu era pequena e sofria bullying na escola por causa da cor da minha pele? Como poderia esquecer, filha? A senhora sempre me dizia que um dia eu transformaria essa dor em força para ajudar outras pessoas. E foi exatamente isso que você fez, minha menina. Hoje percebi que conseguimos algo ainda maior. Não apenas ajudamos uma pessoa a mudar, criamos um legado que vai inspirar gerações futuras. Isabela, seu pai estaria tão orgulhoso de você." Enquanto desligava o telefone, Isabela olhou pela janela de seu escritório, observando os aviões da Horizonte Azul decolando e pousando. Cada voo representava não apenas uma jornada física, mas uma oportunidade de conectar pessoas, de espalhar valores de respeito e dignidade, de construir um mundo melhor. A história que havia começado com humilhação e discriminação se transformou em um legado de esperança, transformação e amor ao próximo. E Isabela sabia que este era apenas o começo de uma revolução silenciosa que mudaria não apenas a aviação, mas o coração das pessoas. Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's your motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? You treat me like, oh baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Gracias. No sugar, come. What you want, I need it. Puedes raptar, amiga, con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Tell me what's your motive.
Aquí dejé mis cosas, ¿no? Lanzo. No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Que no tengo nada de espacio. Necesito una... Lo mayor esto. Y esto. Porque estos son los más importantes. The spider to the fireman that broke. The person that for to the joke. The inspiration to be seen. And at the television screen. Spider to the fireman that broke. Did you tell the fucking person before you I told the joke. Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. And it's 1,000 times got demon bolder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you are dying for it. She saw us a grabbing out and was what it's in. The kids will dream of making it. Another variation on a theme. A tangle on a television and the magazine. You reckon that they do it for a joke. You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When did your list replace a twist and turn like a fist? Replace the kids don't concern. I don't want your pride. Stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Time got a demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna be quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna be quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Would want to be man of the people when there's people like you. Listo, ya estamos un poquito más estable. Porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto de Coveney. My cock is much bigger than yours. With the feeling so pure. More in the night with the crew regulated smoking cigarros. In the night with the crew regulated smoking cigarros. With the feeling so pure. Maya. More in the night. Entonces, ¿pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la... O sea, como aparte de la... Ay, ustedes me entienden. ¿Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la... Para. De aquí vengo, ¿no? Sí. Para. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animators at the anime? Where the... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto?
espero que no salgan más. Let smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover? Que me coma mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, no mientras yo te vi rotundamente, cesantemente, bien simpático. Entra mi flow psicopático. Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mírate la zurraca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. 4.000 cojones. Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que nos salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan peinadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento. Están Ovis conmigo, Ovis. Yo vine solo por una fucking mochila. Todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces no puedo moverme mucho. Me voy a comer una guerraga, ¿no?